Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, vocês todos. Boa noite. Gente, então vamos lá começar, né? Olha só, hoje eu parabenizo a todos que chegaram até aqui, né? Hoje é nossa última aula de linguagens e códigos, então hoje, a partir de hoje, não tem mais aulas para essa turma, tá? Então, o que vocês vão fazer a partir de agora é entregar todas as atividades que foram passadas, né? Como já encerraram a plataforma, a maioria eu vi que 98% já encerrou a plataforma, graças a Deus. Então, agora vocês precisam focar nas atividades que eu passei. Faltou alguma para você entregar? Então, você verifica lá se faltou alguma atividade a ser entregue. Se estiver faltando, então você deve providenciar essa atividade para aí a gente concluir finalmente a sua carga horária de linguagens e códigos. E aí você está a um passo do seu certificado do ensino médio, né? Então, uma grande conquista a todos vocês. Então, desde já, eu já parabenizo todos que tiveram a paciência, que tiveram perseverança, não desistiram, né, diante de qualquer obstáculozinho aí que pudesse atrapalhar vocês. A gente sabe que a vida adulta é bem complicada, né? A gente tem horário, tem emprego, tem gente que trabalha com entrega, né? Tem muita gente que trabalha à noite, em restaurante também. Então, a dedicação ao estudo, né, exige aí muita força de vontade, né?
E, além disso, boa vontade também, né? Porque o que move a gente são os nossos objetivos, né? Assim, então, se chegamos até aqui, graças a Deus, é uma etapa concluída na vida de vocês, e aí estão bem próximos aí de um curso superior, né? Caso desejem. E aí eu torço para todos vocês precisarem de alguma dica, alguma ajuda. Meu telefone está disponível, tá? Em horário comercial, né? Logicamente. Então, se precisarem, estou aí à disposição de todos vocês, tá bom? Então, hoje a gente chega aqui ao final da nossa etapa, né? Dessa etapa de linguagens e códigos. Eu espero que eu tenha trazido alguns frutos para a carreira de vocês, né? Que possa trazer aí, ter trazido, ou possa vir a trazer aí algum dia, algo de bom, né? Alguma coisa, espero que tenha ficado alguma coisa de boa das aulas, né? Isso que a gente torce, e torço principalmente pelo sucesso de cada um de vocês, né? Espero vê-los aí brilhando numa carreira acadêmica, né? Se assim for a vontade de vocês, ou não, se for só concluir o ensino médio também, maravilha, né? Cada um tem seus objetivos e seus sonhos, e eu só torço para que vocês possam realizá-los. Eu fico aqui na torcida por vocês, tá bom? Então, hoje, para encerrar a nossa aula, a gente entra num assunto que é mais leve, né? Uma coisa que é até gratificante para a gente, para alguns, né? Muitos gostam desse tema, que é o tema de artes, né? Arte na vida contemporânea, arte na nossa vida, como é que a arte chega aí para cada um de nós, o que ela representa na nossa vida, como surgiu, né? E como que hoje a gente pode encarar essa nova ideia do que é arte, né? Então, a gente começa aqui sobre arte, né? Deixa eu só apagar esse negocinho aqui, não era nem para estar aparecendo. Olha aqui. Só um instante, tá? Que estão paralisados de desenhar aqui no meu slide. Então, as artes, né? As artes de modo geral, incluindo aí, quando a gente fala de arte, a gente não fala só de pintura, né? Mas a gente envolve aí uma gama de saberes, de conhecimentos, de até mesmo midiático, né? Hoje em dia. Então, como arte, a gente pode ter aí uma gama de diversas áreas, né? Como arquitetura, literatura, música, dança, cinema, teatro, artes plásticas, né, que entra aí com a questão da escultura, a pintura, o desenho, e de modo geral a gente pode se referir à arte como um desenvolvimento de formas simbólicas, algo que vem sendo praticado pelos seres humanos desde a idade mais remota. Então, se a gente pensar na ideia de arte, a arte não surgiu aí, vamos dizer assim, com a vida moderna. A arte ela já existe desde que existe o homem, né? Então, a arte ela surge junto com a história do homem aqui nesse planeta, né? Então, a gente pode dizer que a arte ela está intrinsecamente relacionada à questão da humanidade, né? Então, são formas simbólicas de ver ou de entender o mundo. E aí, a partir dessas formas simbólicas, os homens conseguem expressar sentimentos, conseguem expressar necessidades, né? Como era ali nas épocas, remontando ali as épocas dos homens das cavernas, né? Até a época mais pré-histórica, né? Bem pré-histórica, onde a gente começa a descobrir ferramentas, descobrir formas de sobreviver às mais diversas situações. Então, a arte, ela está ligada diretamente à história do homem, eles estão entrelaçados, né? É impossível falar de um sem falar do outro. E a história entra como um conjunto de experiências sociais, econômicas e culturais, e é atravessada pelas artes, que existe em razão de uma demanda por constituição de sentido. Então, a arte, ela chega para a humanidade como uma forma de dar sentido à vida. Então, ela vai servir para expressar as mais íntimas ideias do homem, né? Desde um desejo a comer alguma comida, ou da caça em busca do alimento, desde a relação entre com uns com os outros, né? Então, são descobertas que vêm junto aí com a humanidade mesmo. Então, é algo que está intrinsecamente relacionado, o homem e a arte, né?
Então, a arte, ela atravessa aí a história, né? E ela vai existir pela demanda de sentido. Então, o homem, por ser um ser racional e sentimental, ele está sempre buscando formas de se expressar, né, de dar sentido às coisas. E a arte, ela vai entrar nesse sentido para a gente, né, como uma necessidade de compreensão da nossa situação do mundo. Então, é muito importante a gente entender e observar a arte não é só a pintura, não é a escultura, né? Ela está diretamente relacionada com a nossa vida das mais diversas formas e desde a pré-história. Então, o homem, como um ser histórico e não meramente natural, no sentido da biologia, né? No sentido biológico do homem, ele se lança à produção simbólica. E ao lançar-se à produção simbólica, ele está lançando, está constituindo, está se expressando através da arte, né? E as artes, elas entram como uma etapa mais complexa desse processo simbólico do homem. As técnicas como escultura, por exemplo, elas vão revelar a nossa capacidade de dar forma e significado a uma matéria natural bruta. Então, como assim a matéria natural bruta, né? As esculturas, perdão, elas surgem dos mais diversos tipos de matéria-prima. Então, eu vou ter esculturas de gesso, vou ter esculturas de argila, esculturas de barro. Então, o homem molda através de uma matéria-prima, ele molda e dá sentido à vida dele através daquela escultura, da arte em si, né? E aí essas técnicas empregadas na escultura, elas vão revelar essa forma da humana, né? De dar forma e significado a algo que é bruto, né? Como a matéria-prima, o barro, como a argila. E essa matéria-prima pode ser de diversos tipos, né? Madeira, um pedaço de tronco, argila, que é material, todos esses materiais encontrados aí de forma bruta na natureza. E aí o homem, ele busca, através dessa matéria-prima, ele busca dar sentido àquilo que é uma matéria bruta para torná-lo uma matéria que expressa o sentido naquela matéria bruta, né? Então, a pintura e o desenho, por exemplo, elas dão a dimensão da nossa capacidade de imitar as cores da natureza, formas dos mais variados tipos de seres, né, reais ou imaginários. Então, se a gente remontar ao passado, lá na pré-história, a gente já buscava se expressar, passar mensagens, de alguma forma, através de desenhos, né, de desenhos esculpidos nas cavernas, de desenhos esculpidos com barro, com as mais distintas matérias-primas, né? Então, lá na pré-história, a gente já buscava se comunicar através dessas culturas, né? Da pintura ou dos desenhos rupestres. E aí, eu trago para vocês algumas peças, né? De formas como o homem trouxe sentido à matéria bruta, né? E constituiu aí algumas esculturas. Então, eu trouxe aqui para vocês esse exemplo, né, de alguns soldados esculpidos, né, soldados guerreiros do exército da terracota de Xin'an, lá no Oriente, né, lá na Ásia, remonta a muitos e muitos e muitos e muitos séculos passados, onde existia ali o imperialismo, né, existiam os guerreiros que defendiam o rei, o imperador. E aí, essas esculturas, muitas delas foram descobertas recentemente, né? Então, você vai encontrar, ainda hoje, esculturas que foram construídas aí há muitos e muitos anos passados, que foram construídas de uma matéria bruta, né? Como aí me parece ter sido através do barro, né? Argila, talvez. E aí, foram descobertas através de processos arqueológicos, né? O que é o processo arqueológico? Aquele processo de cavar, né? De cavar até encontrar ali algo, né? Então, nas terras mais distantes, onde existiam o império, né? Eles conseguiram descobrir áreas em que existiam centenas desses soldados guerreiros esculpidos, como é o caso aí desses guerreiros do exército de Xin'an. Então, é muito interessante. Se vocês têm curiosidade, vocês podem estar buscando aí na internet, que vocês vão encontrar coisas
extremamente interessantes que foram descobertas recentemente, né? Outras esculturas que eu trago para vocês é, por exemplo, essa daqui, uma das mais famosas do mundo inteiro, né? Eu tenho aqui essa que é o Pensador de Rodin, né? Então, é uma escultura conhecida mundialmente, né? E eu tenho também a Vênus de Milo, né? Que também é uma das esculturas mais famosas do mundo, né? Essas duas peças estão expostas no Museu do Louvre, lá na França, né? Em Paris. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer, fica aí. Outra obra que eu trago aqui para vocês também é a da mais famosa, né? Acho que é a pintura mais famosa no mundo inteiro, né? E aí envolve todo um mistério, né? Existem até teorias conspiratórias sobre essa obra, né? Sobre as obras de Leonardo da Vinci, que foi aí um italiano que viveu de 1452 a 1519, e que ele fez, né? Ele pintou esse quadro, então tem várias histórias interessantes a respeito desse quadro também. Quem tiver interesse, você pode buscar na internet. Quando a gente vê essa obra assim, a gente pensa que é uma obra enorme, né? Mas se vocês verem vídeos na internet, é uma obra pequenininha assim. Bem pequena, uma obra bem pequena, e que até para você conseguir chegar nela, ela é exposta no Museu do Louvre, lá em Paris também, né? Quem tem curiosidade de conhecer essa obra tem que enfrentar ali nos períodos de alta estação filas enormes, né? Para poder conseguir chegar um pouco próximo da obra. Então, é uma obra que reúne aí toda a curiosidade das pessoas. E também teve um destaque muito grande, né, por causa do filme de Hollywood que fizeram, que foi o Código da Vinci, né? Então, tem muitos mistérios aí por trás da obra. Então, quem tiver interesse também, é só pesquisar aí no Google, que vocês vão encontrar histórias bem interessantes sobre essa obra, tá? Outra obra também muito famosa no mundo inteiro são as obras, né, as pinturas do Pablo Picasso, né, que trabalhava muito a questão das formas, né? Você vai encontrar muitas formas geométricas ali presentes nas pinturas dele, né? São obras bem interessantes que ele conseguiu aí destaque. Então, são obras famosas no mundo inteiro também. O Pablo Picasso, ele viveu aí de 801 até 1973, né? Então, muito interessante as obras dele. Quem tiver interesse também, é só buscar. Outra obra famosa no mundo inteiro é essa daqui, né? É a Vênus, né? Do Botticelli. Também uma obra super famosa, que deu destaque aí a esse artista que viveu de 1445 até 1510. Então, é a primeira vez que um pintor, ele não pinta Adão e Eva, né? Ele traz pela primeira vez uma história mitológica, que é o mito da Vênus, né? Então, ele consegue fazer esse grande feito, né? Que naquela época se pintava Adão e Eva, né? Figuras bíblicas, e aí ele vem com essa obra para quebrar um pouquinho, né? Trazer seres mitológicos, como é o caso do mito da Vênus, né? Também muito interessante. Aqui também, nesse sentido da mitologia, a gente tem essa obra de Caravaggio, né? Que é a Medusa. Se vocês veem, é uma obra, né? Que dá até um medo, né? Muito bem pintada. O quadro tem uma energia muito forte, né? Muito viva. Então, ela retrata o mito da Medusa, né? Presente aí na mitologia grega. Que também, quem tem curiosidade, é muito interessante conhecer mitologia, né? Mitologia greco-romana é algo extremamente interessante da gente conhecer também. Quem não conhece também, indico, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho da mitologia grega. E aí, essa obra de Caravaggio também, ela trata da mitologia, né? Ela traz esse personagem mitológico, que é a Medusa, né? É a mulher se você olhasse para ela, você viraria pedra, né? Então, ela traz na cabeça diversas serpentes, e aí os homens que olhavam para ela virariam pedra, né? Viravam estátuas, né? Muito interessante também essa história. E aí, gente, interessante da gente tratar sobre esse tema, né? De falar sobre arte, é mostrar aí como que a arte ela vai se divagando e se modificando, né? Se modificando e abrangendo outras formas aí com o passar dos tempos e das épocas. Então, em cada época, as artes elas vão dar um testemunho da evolução e das preocupações do gênero humano.
a arte, ela vai estar sempre acompanhando o homem no sentido de mostrar ali quais as sensações, o que se entendia a partir do momento da época, né? Então, a arte, ela vem capturar cada momento histórico de forma particular. Então, sempre com a evolução do homem, a arte também ela vai evoluindo, né? E sempre acompanhando as preocupações humanas. E é o caso, por exemplo, da arte rupestre, que é essa que eu mostrei para vocês lá no comecinho, aquelas artes que eram esculpidas ali nas cavernas, né? Como formas de comunicar que um grupo esteve por ali, né? Um grupo nômade, e fez ali que passou um tempo ali, mostrar como viviam, quais ferramentas usavam. Então, realmente remonta aí à pré-história. As pinturas, elas encontradas na caverna, elas revelavam tanto rituais e cenas do cotidiano daqueles indivíduos, né? Quanto as inquietações cosmológicas. A questão, será que vai chover? Será que não vai chover? Será que a gente vai ter água para conseguir continuar sobrevivendo? Será que vamos entrar em período de seca? Então, entra também muito essa questão. E aí, as questões cosmológicas, elas vão envolver as questões como pode ser observada a partir dos desenhos do Sol, né, mostrando ali talvez um período de seca, das estrelas, dos vários fenômenos astronômicos, a Lua, o Sol, estrelas ali, aquela questão também que vai ser retratada também aí nessas pinturas rupestres. Eu trago um exemplo aqui para vocês dessa arte aqui, né? Uma das artes rupestres, a gente vê que foi usado algum tipo de material, barro vermelho, algo parecido, né? Talvez uma argila, não sei. Foi esculpida aí em uma caverna e demonstrava aqui, ó, figuras de animais, né? Mostrava mais ou menos figuras de árvores, demonstrando talvez uma seca, não sei. Então, tem muitas questões a serem tratadas na arte que vão retratar a vida daquelas pessoas e como elas viviam naquela época, né? Então, com o aparecimento das primeiras organizações sociais complexas, como a das antigas cidades-estado, as artes elas tornam-se mais sofisticadas, como é o caso da arte da Mesopotâmia, né? Então, a Mesopotâmia, ela entra com um estilo de arte mais moderna para o tempo, né? Em que se utilizava fios de ouro, utilizava-se muito dourado, utilizava-se cores, né? Então, já conseguia encontrar materiais mais coloridos ali no meio ambiente para utilizar na pintura, a pintura ficava mais viva, né? Então, era pintado, demonstrado nas paredes dos palácios, dos grandes imperadores. Toda a cultura, né? A cultura, vasos, como as pessoas se vestiam, como elas andavam, né? Até o olho, né? Mostrava um olho mais puxado, demonstrando que talvez ali tivesse algum tipo de maquiagem negra sobre o olho, ou que fossem pessoas mais orientais, né? Então, são muitas questões retratadas nessa arte mesopotâmica, onde tem uma arte mais desenvolvida para a história da época. A gente vai encontrar lá no Egito, né, na área do Egito e da Pérsia, do Oriente Médio, bem como a arte do período clássico no Ocidente, como a arte grega, romana e a arte cristã primitiva em sua fase catacumbária, né? Catacumbária. Então, depois dessa fase, né, que a gente passa ali, da arte greco-romana, a gente vai encontrar ali depois do tempo, quando se começa a contar o período depois de Cristo, né? A gente vai encontrar uma arte mais cristã, né? Onde vão ser retratadas histórias bíblicas e vão trabalhar com esse universo mais cristão. Além disso, houve também um desenvolvimento artístico no Extremo Oriente, nas Américas e na Oceania. Então, a arte cristã, ela alcançou o seu apogeu, ela se tornou uma arte mais predominante naquela época, no apogeu da Idade Média. Então, a Idade Média é marcada de forma bem drástica, por assim dizer, pelo catolicismo e pela história que a gente conhece, né? Onde se tinha aqueles problemas que começam a surgir os problemas na igreja, né? Problemas em que se tinha a igreja e o Estado confundidos. Quando eu digo igreja e Estado, é que a igreja também governava
e ela entrava também como uma figura do governo na administração da cidade. A igreja, ela detentia não, né? Ela detinha ali um grande poder financeiro, né? Quando ela recebia dos cristãos, né? Dos seguidores da igreja, muitas quantias, né? Que a gente conhece a história ainda hoje, né? Que vendiam muitos indultos, muitos objetos. Compre esse objeto para salvar a sua alma, né? Então, assim, ela conseguiu acumular um capital muito grande. E aí, nessa época em que a igreja estava lá como destaque no governo, né? Também como um poder aquisitivo muito grande e ali entrelaçada ao governo, é que a gente vê essa arte cristã do Renascimento, né? Onde existe ali o início do Renascimento. Então, ela teve o seu período mais alto na Idade Média. A igreja teve o seu apogeu, né? O seu auge ali na Idade Média, com o início do Renascimento, tá certo? E aí, nesse período, houve também o florescimento da arte islâmica, né? Da arte bizantina, que enriqueceram o cenário cultural e compuseram a tradição artística tanto europeia quanto do Oriente Médio e do Norte da África. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como era a arte da Mesopotâmia, né? Vocês podem ver que aqui vai existir ali um dourado muito forte, né? Então, eu acredito que tinha ouro nessas pinturas. E além dessas pinturas, elas não eram só pinturas, né? Você vê que elas eram gravadas, né? Nesse processo da gravura, elas eram gravadas nas paredes dos palácios, demonstrando ali como era a vida, né? Então, vai ter ali os escravos, os senhores, os imperadores, as figuras governamentais, tudo isso muito bem retratado nesse tipo de arte. Gente, alguma dúvida até aqui? Não. Não, também não. O que vocês acham aí, olhando essa pintura da Mesopotâmia? Lá em 1400 e 1500 já se tinha aí um grande diferencial na arte, né? A arte, ela ganha aí uma grande adoção de cores diferentes, né? Uma arte mais rica de cores, de detalhes em dourado, né? Tudo muito bem desenhado. Você vê que até mesmo o tamanho das formas, né? São todos ali como se fossem feitos na régua, né? Bem igualzinhos, né? Seguindo ali um padrão bem complexo. O que vocês acham dessa arte? Eu acho interessante o fator histórico dela, nos contar as coisas que aconteciam no tempo deles. Sim. Vocês veem, até mostra o meio de transporte deles, né? Que era um transporte ali de animais, né? Puxado por animais. E aí já tinha ali a roda. Se você olhar, já se tinha a roda, né? Naquele tempo. Acho que seria ali a roda feita de madeira, né? Mas já era a roda, né? E aí você vê que a descoberta da roda, ela vai implicar em uma série de mudanças na vida das pessoas, né? O transporte que se torna mais rápido, né? O transporte vai facilitar uma série de coisas, né? Com a adoção desse carrinho que é anexado aí junto ao animal, né? Que vai puxar ali tanto a mercadoria como as pessoas dentro. E aí a gente entra já na Idade Moderna, né? As artes, elas vão assumindo grande expressão na formação das escolas artísticas. Quando a gente fala em escolas artísticas, estamos falando dos movimentos artísticos, cubismo, realismo, né? Todos esses movimentos artísticos. Aí do século XV, XVI, XVII até o início do século XX, essas escolas elas foram se sucedendo e superando umas às outras. Então, eu tinha ali uma escola, e aí ela já ia ficando defasada com o passar do tempo, e aí surgia uma nova escola, com uma nova ideia, uma nova perspectiva, para ficar no lugar daquela escola antiga, né? Então, eu tenho a escola cubista e depois a surrealista, e uma vai se sobrepondo à outra em nível de importância, né? O que é mais antigo vai ficando mais no passado, e o que é mais novo vai sendo mais destacado, recebendo mais destaque.
E aí foi o caso da escola barroca, do classicismo e do romantismo, além do impressionismo e do expressionismo. Essas escolas, o modernismo apresentou, por sua vez, propostas de extrema radicalidade, que serviam de modelo para o século XX. Então, como a gente recebe aí o século XX como um período de grandes avanços econômicos, culturais, né, com o capitalismo e com a crescente população, a população já está crescendo bastante, já está se locomovendo de formas mais efetivas. Então, surge aí também uma necessidade de uma arte mais nova, mais recente, que possa abarcar os temas da atualidade. Então, aí a gente vai ter o surgimento do movimento modernista, né? Que vem radicalizar com tudo ali que é antigo, com o barroco, com o romantismo, e vai deixando eles de lado e adotando novas posturas, novas formas de se expressar e simbolizar aquela época, né? E ainda no século XX continua servindo a arte prática do século XXI, né? Foi o caso do fauvismo, do surrealismo, do cubismo e do dadaísmo. Então, surrealismo, cubismo e dadaísmo, eles surgem ali em parceria, em um conjunto, e todas as obras, tudo que é produzido na arte, vai entrar nesses conceitos de cubismo, surrealismo e dadaísmo, tá certo? Eu trago para vocês, como exemplo, uma obra muito famosa desse movimento do expressionismo, né? Movimento expressionista, que é essa obra aí, O Grito, né? Muito famosa no mundo inteiro, é uma marca do expressionismo ainda hoje, né? Marca esse movimento de forma singular. Então, trouxe para vocês aqui um vídeo sobre arte contemporânea, e aí eu vou pedir para vocês me informarem se o áudio vai sair direitinho aí, tá bom? Vou só desligar aqui meu áudio. A arte contemporânea é uma tendência que se originou como desdobramento e superação de manifestações artísticas modernas. Mais preocupada em aliar a vida cotidiana ao universo artístico, a arte Professora, tende a unir diferentes linguagens. Oi? Antes de ver o vídeo, não se esqueça. o áudio do vídeo tá saindo pelo da senhora. Deixa eu ver aqui, viu? Agora não dá para escutar nada. No universo artístico, a arte contemporânea tende a unir diferentes linguagens. Mas antes de ver o vídeo, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Toda a Matéria. Vamos lá? Após a Segunda Guerra Mundial, a cultura de massa, o desenvolvimento das novas tecnologias e mídias e o avanço da globalização mudam o panorama social e cultural. O mundo passou da era industrial moderna para a era tecnológica da informação e comunicação, proporcionando mudanças significativas no campo das artes. Neste contexto, a arte oferece experiências inovadoras, priorizando a ideia, o conceito e a atitude acima do objeto artístico final. O objetivo era produzir arte e, ao mesmo tempo, refletir sobre seu significado. Um dos aspectos mais importantes da arte contemporânea é que ela permite grande diversidade de estilos, perspectivas e técnicas. Assim, surgem diversas linguagens artísticas, como a instalação e a performance. A instalação consiste em obras de grandes formatos que utilizam necessariamente um espaço como parte da obra. Nela é muito importante a interação do público, que é convidado a senti-la e a não apenas contemplá-la. A performance, por sua vez, é uma modalidade artística que se vale do corpo como um instrumento de ação. É considerada híbrida, isto é,
pode mesclar diversas linguagens como teatro, música, dança e artes visuais. Como possui caráter efêmero, só nos restam os registros desta arte através de fotografias e vídeos. Impregnado desses ideais, surgem diversos movimentos e linguagens que buscam romper com a arte moderna para dar lugar à arte contemporânea. Vamos falar de alguns deles. Pop art é um termo em inglês que significa arte popular e surgiu durante a década de 1950 na Inglaterra. Esse movimento está relacionado às primeiras manifestações artísticas consideradas contemporâneas. Inspira-se em temas relacionados ao consumo, publicidade e no estilo de vida americano. Através do uso da linguagem do design comercial e símbolos extraídos da cultura de massa e da vida cotidiana, a arte pop foi capaz de se conectar a um grande público, diluindo as diferenças que separavam a arte erudita e a arte popular. Esses símbolos eram ironizados, de modo a constituir uma crítica ao excesso de consumo da sociedade capitalista. Entretanto, de certa forma, a pop art alimentava-se e confundia-se com a indústria cultural. Por outro lado, a pop art buscava identificar a crise da arte do século XX por meio do retorno à arte figurativa. Fazia um bom contraponto ao expressionismo abstrato e ao hermetismo da arte moderna. Andy Warhol tornou-se o representante mais conhecido da pop art no mundo. Ficou famoso por retratar ídolos da música popular e do cinema, como Marilyn Monroe, Michael Jackson e Elvis Presley, evidenciando o quanto essas figuras são impessoais e vazias. A expressão minimalismo faz referência aos movimentos estéticos, científicos e culturais que surgiram em Nova York, entre o fim dos anos 50 e início da década de 60. Essa vertente da arte também é vista como uma das precursoras da arte contemporânea. Esses movimentos primavam pelo mínimo de recursos e elementos utilizados, reduzindo-os ao nível essencial. Enquanto aspecto filosófico, o minimalismo defende aquilo que é realmente essencial, descartando as futilidades para a realização pessoal. No campo das artes, normalmente está representado de forma abstrata e crua, de modo a revelar a origem industrial e a natureza dos materiais que compõem a obra minimalista, a qual, via de regra, interage com o público. Os artistas minimalistas lançam mão de poucos elementos para construir suas obras, abusando de atributos visuais criados a partir de um pequeno número de cores. Eles privilegiaram as formas geométricas simples, puras, simétricas e repetitivas, reduzindo os objetos aos seus aspectos de reprodução em série, para que eles fossem mais bem percebidos em seu próprio contexto. Igualmente é comum a ausência de emoção. Assim, as estruturas minimalistas se servem da ou tridimensionalidade, que lhe permitem vencer os conceitos tradicionais, principalmente acerca da necessidade do suporte que limitava a pintura e a escultura aos seus respectivos campos de ação. Este caráter geométrico é fruto da influência construtivista, a qual buscava uma linguagem universal para a expressão artística. Neste campo, os principais artistas são Sol Lewy, Frank Stella, Donald Judd e Robert Smithson. A arte conceitual surgiu nos anos 60 e 70, na Europa e nos Estados Unidos. Sua grande questão era definir os limites do fazer artístico. Assim, ela se pergunta, o que é arte? O termo arte conceitual foi empregada pela primeira vez pelo artista, escritor e filósofo estadunidense Henry Flint durante as práticas do Grupo Fluxus. Este reuniu artistas em todo o mundo com a finalidade de se opor à comercialização da arte. O Grupo Fluxus trouxe novas definições à prática artística, apagando os limites da arte, mesclando disciplinas artísticas. Também recebeu grande influência do dadaísmo como a criação espontânea. Para muitos estudiosos, Marcel Duchamp foi um dos precursores da arte conceitual, quando mandou um mictório para uma exposição artística. Com esta atitude, Duchamp queria questionar o que era a arte e o artista. Por isso, a arte conceitual Professora, a professora simultânea não dá para escutar nada. de 60. O movimento Povera se destacou na pintura, escultura, instalação e performance.
Sua ideia era levantar uma nova reflexão estética sobre o produto artístico ao empobrecer a arte e trazer à tona sua efemeridade através da utilização de materiais simples e naturais. Este movimento se espalhou por todo o continente europeu, terminando nos anos 70. A land art surgiu nos anos 60, nos Estados Unidos e na Europa, e é pautado na fusão da natureza com a arte. O termo land art, se traduzido, corresponde à arte da terra e tem como principal característica o aproveitamento de recursos provenientes da própria natureza para o desenvolvimento do produto artístico. Os artistas dedicados a essa estética buscavam na natureza a reflexão sobre o fazer artístico. Eles empregavam, dentre outros materiais, folhas, madeira, galhos, areia, rocha, sal e daí sua aproximação com a arte povera. Importante destacar que, ao contrário da arte exposta nos museus, a land art propõe ultrapassar as limitações do espaço tradicional ao sair deles. Por isso, ela é realizada em espaços exteriores. Devido às suas grandes dimensões e ao material utilizado, a land art é breve e muitas vezes só é possível conhecê-la por meio de fotografias. Entre os artistas mais representativos da land art encontram-se Michael Heiser ou o casal Cristo e Jane Claude. A arte urbana surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e possui um caráter dinâmico e efêmero. Ela propõe sair dos lugares ditos consagrados, aqueles destinados a exposições e apresentações artísticas, como os teatros, cinemas, bibliotecas e museus, para dar visibilidade à arte cotidiana espalhada pelas ruas. Essas ações artísticas ocorrem em ambientes públicos e, por conta disso, interagem diretamente com os indivíduos. Na prática, a arte urbana representa o encontro da vida com a arte, pois a fusão de ambas se dá naturalmente, na medida em que o ser humano vive e se desloca pela cidade. No entanto, estudiosos afirmam que essa arte remonta a períodos da antiguidade, pois os povos gregos e romanos já transmitiam mensagens pelas ruas da cidade através de desenhos. Além disso, havia vários artistas nos centros urbanos que se expressavam pela música, teatro e dança. Os artistas de rua tratam de diversos temas. No entanto, muitos trabalhos estão pautados em críticas sociais, políticas e econômicas. É importante analisar o crescimento da arte urbana nos últimos tempos e a forma que passa a ser vista como um valor cultural extremamente significativo para as minorias que anseiam em mostrar sua arte. Então, essas manifestações populares permitem o encontro das pessoas com a arte independente. Ainda assim, alguns artistas de rua conseguiram um lugar de destaque e reconhecimento mundial. Embora a intervenção grafite seja mais associada ao tema de arte de rua, ela tem outras manifestações, como stencil, poemas urbanos, arte em adesivos, cartazes lambe-lambe, estátuas vivas, apresentações de rua ou instalações artísticas. Entre os artistas de arte urbana que ganharam algum reconhecimento, encontra-se Banksy, na Inglaterra, ou os brasileiros Os Gênios e Nega Hamburger. A arte contemporânea trouxe reflexão e novas linguagens artísticas, como a instalação e a performance. Um de seus objetivos foi diminuir as fronteiras entre a obra artística e o público. Por isso, ela está presente em nosso cotidiano através dos grafites e performances de artista de rua. Tão presente que às vezes nem nos damos conta que estamos diante de uma obra de arte. Gostou? Tem um mapa mental com todo este conteúdo. É só clicar no link para baixá-lo. Inscreva-se no canal e não se esqueça de compartilhar o vídeo com quem precisa saber sobre arte contemporânea. Até a próxima! Então, gente, como vocês podem ver, a arte aí na modernidade, ela vai ganhando novas noções, novos rumos, novas interpretações, né? Então, a gente vê aí cada dia mais essa arte urbana, é um movimento muito crescente e ascendente hoje em dia, né? Então, a arte, ela tá, até mesmo, às vezes, a gente, na nossa correria, não consegue nem identificar ali uma obra que a gente consegue encontrar aí nas ruas, né? Até mesmo na nossa cidade, aqui na nossa região, a gente pode encontrar muitas obras assim, obras urbanas belíssimas, né? Dos nossos muros da nossa cidade. Outro vídeo que eu trouxe aqui para vocês, para a gente finalizar,
é o conceito de indústria cultural e cultura de massas, né? Que a gente mencionou aí no vídeo anterior. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? E aí eu peço que vocês prestem bastante atenção nesses conceitos, porque vocês vão precisar produzir uma redação ao final, tá certo? Que vai ser sobre esse tema. Os conceitos de indústria cultural e cultura de massas que debateremos nesse vídeo foram cunhados e interpretados pela chamada Escola de Frankfurt, uma escola de pensamento crítico liderada pelos autores Theodor Adorno, Walter Benjamin e Max Oppenheim. O principal legado da Escola de Frankfurt foi a interpretação dos fenômenos conjunturais pelos quais passava a Europa entre as décadas de 1920 e 1950, à luz de uma teoria crítica e marxista. Uma questão interessante é que, diferentemente das culturas erudita e popular, que são produzidas, respectivamente, pelas elites e pelas classes populares, a cultura de massa, ao contrário do que o nome sugere, não é produzida pelas massas, mas para as massas. Ela é gerada no interior da indústria cultural, conjunto de empresas vinculadas à classe dominante, que tem como função produzir cultura. Mas como produzir industrialmente algo que surge das práticas cotidianas dos diferentes grupos e classes sociais? Isso acontece pela massificação de saberes e padrões de comportamento que interessam às classes dominantes, para que sejam adotadas como referência pelas classes dominadas. Por meio de inúmeros produtos, como novelas, filmes, livros, shows, programas de TV, revistas, há uma difusão de elementos culturais que tem como premissa a consolidação de valores e comportamentos que reforçam a ordem social capitalista. Para isso, esses produtos incentivam o consumo, a padronização dos gostos, um processo em que prevalece a busca pelo lucro. Os meios de comunicação de massa, televisão, rádio, cinema, jornais e hoje a internet, são os principais veículos de divulgação da cultura de massa e exercem papel essencial nesse contexto. São eles os responsáveis por transmitir os ideais das classes dominantes para o conjunto da sociedade, de forma que, no caso da obtenção de sucesso, possam consolidar seu controle hegemônico sobre as classes dominadas. Essas questões fizeram com que as ciências sociais estudassem os vínculos entre cultura e poder. O estudo da cultura sob a perspectiva das relações de poder e dominação levou Adorno e Horkheimer a criarem, em meados dos anos 40, o conceito de indústria cultural. Esse conceito foi elaborado para designar o modo como se produz cultura, com base na padronização verificada em qualquer outra produção industrial. Foi com o advento da Revolução Industrial que se pôde fabricar em grande escala produtos padronizados, o que serviu de mola para o surgimento de uma sociedade de consumo. Assim, as empresas responsáveis pela produção em massa de bens culturais, como mercadoria, fazem parte da indústria cultural. De acordo com Adorno, a produção da cultura passou a ter como principal finalidade o lucro. Esse processo de mercantilização tornou-se um obstáculo para que a arte exercesse sua autonomia de criticar a sociedade, já que nesse sistema de produção ela passaria prioritariamente pelos administradores e técnicos responsáveis por tornar os produtos mais rentáveis e aceitos pelos consumidores. Além disso, a necessidade do consumo, caracterizada pela insaciabilidade, está intimamente ligada à difusão da ideologia capitalista pela indústria cultural e pelos meios de comunicação de massa. A cultura de massa, como produto de indústria cultural, se sustenta oferecendo divertimento e produzindo conformismo. A diversão, propiciada pelos produtos da indústria cultural, muitas vezes mascara os conflitos existentes na sociedade. O conformismo refere-se à aceitação tácita da realidade social, tal como mostrada pelos meios de comunicação, que não lhe fazem nenhuma crítica. O divertimento e o entretenimento reforçam a naturalização das situações de opressão e desigualdade apresentadas nos filmes, nas novelas, nas séries.
Esse processo de naturalização e conformismo produz a alienação das massas. Funciona como um mecanismo de controle social, pois neutraliza a possibilidade do indivíduo entender e criticar os padrões das relações sociais às quais está submetido. Assim, a ideologia dominante transmitida por esses produtos culturais permite a reprodução das relações de dominação da desigualdade. E você, já pensou sobre o que você está consumindo? Então, gente, como a gente vê aí, o conceito, né, de indústria cultural e cultura de massas, ele surge aí na escola de Frankfurt, né, na Alemanha, por Horkheim, Walter Benjamin, né? Então, eles foram os precursores dessa teoria. Então, o que seria aí a teoria da indústria cultural ou cultura de massas? Seria aí uma característica da indústria voltada ao capitalismo, né? Então, qual é a ideia da indústria capitalista nesse sentido da indústria cultural? É criar produtos que sejam consumidos pelo maior número de pessoas possíveis. Ela pretende agradar o maior número de pessoas possíveis a fim de buscar aí o lucro, né? Visando sempre o lucro. Então, é tudo feito voltado a agradar o maior número de pessoas a fim de se obter o maior número, né? Uma maior quantidade financeira de lucro. Então, por isso que a indústria cultural está diretamente relacionada à ideia do capitalismo, né? Que é o regime em que nós vivemos atualmente. Então, o que é que visa a indústria cultural? Ela produz, né, cultura. É uma cultura produzida para a massa. E quando a gente fala em massa, nós falamos o maior número de pessoas possíveis, né? E aí busca-se que o cliente, eu não sei se eu posso colocar cliente, mas que a massa em si, ou seja, o maior número de pessoas possíveis, possam, de alguma forma, se distrair com todo aquele produto que é confeccionado e direcionado para as pessoas e possam esquecer um pouco ali da sua realidade enquanto funcionário, enquanto proletariado, né? Enquanto uma pessoa mais à margem ali da sociedade. Então, a gente vê essa indústria aí entrelaçada às questões culturais como música, cinema, produtos de consumo, né? Alimentos, produtos de uso, acessórios. Então, é feito ali um filme, por exemplo, eu tenho um filme super famoso na indústria, né? E aí, esse filme teve ali uma grande quantidade imensa de investimento. E aí, naquele filme, eu vou fazer minhas propagandas, né? Vou divulgar os meus produtos, que é, não sei, cigarro, bebida, roupas, acessórios, né? Então, é sempre uma indústria voltada ao consumo. Então, o que eu faço? Eu crio um produto, coloco ele ali num artista super famoso da época, né? Num cantor, num artista de super destaque, muito famoso. E aí, as pessoas que admiram aquela pessoa vão querer comprar aquele produto. Então, é um tênis que é usado pelo Neymar, o Neymar é fotografado com aquele tênis, então, no outro dia lá, várias pessoas vão em busca daquele tênis. Ou é produzida uma música, e aí aquela música faz um clipe, e o clipe vai ter uma propaganda ali, por exemplo, de um alimento, de uma marca de roupa. Então, é sempre com o intuito de mostrar e buscar a questão financeira, né? De fazer com que as pessoas sejam mais aceitas à sua realidade através de uma distração. Então, é o que a gente poderia chamar ali na antiguidade do pão e circo, né? A gente dá o pão e circo ali e a pessoa vai aceitar a sua realidade e não vai ali buscar outras formas. Então, se vocês conseguem analisar hoje a situação, o que acontece? Hoje todo mundo tem acesso à internet. E aí, com esse grande acesso à internet, essa facilitação da internet para todos,
O que acontece é que as pessoas se tornam cada vez mais consumistas de produtos, então as pessoas acabam se alienando à ideia do que é mostrado ali nas redes sociais, por aquele blogueiro, por aquele artista, por aquela pessoa de destaque do momento, né? Então as pessoas vão querer consumir o que aquela pessoa consome, vão querer vestir o que aquela pessoa veste, vão querer frequentar os lugares que aquela pessoa frequenta. Então é sempre visando ali agradar a massa em busca do lucro, né? Então, eu posso definir a indústria cultural como a indústria capitalista do lucro, a produção cultural a fim da obtenção do lucro e o fortalecimento do regime capitalista, né? Então, nesse sentido, eu vou deixar agora no grupo para vocês uma atividade que é a produção de uma redação com o tema indústria cultural e cultura de massas. Então, lá eu tenho um texto, né, que eu deixei para vocês, definição do que é indústria cultural, e aí eu vou pedir para vocês criarem uma redação no máximo de até 30 linhas, né, 30 linhas, para vocês refletirem sobre esse processo e sobre essa questão da indústria cultural, indústria de cultura de massa. Vocês gostariam de fazer alguma colocação a respeito desse assunto? Professora, na hora que a senhora passou o vídeo, minha internet caiu aqui, aí não teve como eu assistir. A senhora vai passar me reenviar o vídeo no grupo ou não? Eu posso enviar o link. Pronto, eu gostaria, por favor. Viu? Tá certo. Então, gente, olha só, essa foi a nossa última aula, né? Última aula de linguagens. Não tem mais aula a partir de hoje. O que é necessário agora? Vocês verificarem a plataforma, você já encerrou tudo, e as atividades que foram passadas. Todas as atividades que eu passei, elas estão disponíveis lá no grupo. Então, você dá uma olhadinha lá, vê se está faltando alguma, faz a de hoje, e aí a gente já começa o processo de encerrar e concluir o seu processo em linguagens e códigos. O que acontece? Professor, eu terminei tudo, falta só linguagens, né? O que eu faço agora? Pronto, se faltou só linguagens para você concluir, né? A gente vai encerrar tudo, avaliar, e aí, depois de receber a devolutiva, eu informar para vocês que já está tudo ok, vocês vão aguardar um mês, né? Os 30 dias, que é o período que o SESI pede para fazer ou confeccionar o seu certificado de ensino médio. Se você... Professora. Oi. Eu fiquei também em matemática, mas só que até agora o professor de matemática não entrou em contato comigo. Tá certo, eu vou te passar o contato dele, tá bom? Aí, Certo, caso não tenha mais nenhuma disciplina pendente, aí vocês aguardam né? Eu vou verificar as atividades de vocês, depois que eu der a devolutiva, que já está ok, aí você aguarda aí o período de 30 dias e vai entrar em contato com a coordenação para que a coordenação verifique se já está pronto o seu certificado. Então, essa é a reta final mesmo. A gente não tem mais aula dessa turma, né? Próxima semana. A coordenação vai mandar o número da coordenação também no grupo para a gente entrar em contato? Eu vou mandando em particular para quem tiver concluído já, né? Porque não adianta a pessoa procurar a coordenação sem já ter concluído, né? Então, a pessoa fala comigo, eu dou a devolutiva, que já está tudo ok, aí eu passo o contato da coordenação. Professora. Oi. Foram 3 redações, né, que a gente fez. No caso, essa que a senhora vai passar, mais outra. Foram 4 redações e essa vai ser a 5ª. Porque a outra eu não fiz ainda, não. Pronto, aí agora você vai ficar faltando entregar 2. A da semana passada e a de hoje. Uhum. Alguma dúvida, gente? Mas aí, até sexta-feira agora não, né? Gente, olha só, eu preciso começar uma nova turma, tá? Então, eu vou começar, a gente começa na próxima semana com mais 50 turmas, porque nesse momento eu estava trabalhando com 50 turmas, e a próxima semana já são outras turmas. Então, como eu vou ficar com a grande carga de trabalho, o ideal é que vocês concluam tudo essa semana ainda até sexta-feira. Porque se vocês deixarem para fazer isso depois, vai atrasar muito o processo de vocês, porque eu já vou estar me dedicando às novas turmas. Professora, então, eu não sei se eu concluí todas as atividades. Tu tem como dar uma olhada para mim lá e mandar no PV? Você fala um oi lá que eu verifico.
Porque E a minha eu eu acho acho, que eu terminei, professor. Eu falei com você também eu acho que eu lá. terminei tudo. Mas como meu celular ele apaga as mensagens automaticamente, aí eu não sei se ficou alguma pendente, entendeu? Entendi. Dá um oi que eu verifico para você. Uhum. Mais A minha alguma também. dúvida? Mais alguma dúvida, gente? Não só isso mesmo. Tá certo, então. Professora, eu não tenho um recorde em redação. Oi? Tanta redação. É porque é assim. Deixa eu te explicar, Patrícia. O EJA, ele não é só a plataforma, ele não é só essa aula ao vivo. Lá no primeiro dia de aula, eu expliquei para vocês. Para você ter a conclusão do EJA, você tem que cursar a plataforma, cursar aulas ao vivo e fazer as atividades que eu passo sempre no final das aulas, porque tudo isso é a junção de 100% da carga horária. Então, eu tenho ali 80% da carga horária na plataforma e 20% da carga horária, aulas ao vivo e atividades complementares. Então, só essa hora que a gente fica aqui, ela não é suficiente para completar a carga horária. E você só consegue a obtenção do certificado de ensino médio com a junção dos três: plataforma, aulas ao vivo e certificado. Aliás, falei certificado. E aulas ao vivo, atividades e plataforma. Então, são os três que compõem 100%. Sem 100% da carga horária, você não passa. Professora, Oi. a senhora vai colocar esse videozinho aí da redação no grupo? Posso colocar para você. Tá, ok. Para mim fica faltando, no caso, só essa redação de hoje, hein? Sim. É no máximo quantas linhas? 30, né? Máximo 30, no mínimo 20. Tá ok, tá bom. Vou deixar lá a atividade, tá? Eu deixo os vídeos também. Gente, mais alguma pergunta? Professor, eu olhei Obrigado. aqui no grupo, no PV da senhora, e tenho cinco redações com essa de hoje 6. Então, são 6 redações, na verdade, né? Talvez você tenha feito um a mais, né? Tenha feito... Porque lá tem uns arquivos que você precisava escolher entre uma redação ou outra. Talvez você tenha feito as duas. Eu acho Por que isso foi. Eu que... tenho 5 redações com essa é a sexta. então é por Essa isso. com essa é 5. Eu também eu não me lembro se eu terminei tudo, não. Então, você verifica todas as atividades passadas, elas estão em arquivos, né? No grupo. Você está no grupo de linguagens? Tô. Pronto, aí você pode pôr lá no início da conversa e sair olhando todos os arquivos e conferir. Ah, pois tá bom. Obrigada. De nada. Posso ajudar em algo mais? Não, só era isso mesmo, que eu estava em dúvida se eu fiz tudo, eu não me lembro. Gente, pois encerrem, por gentileza, no máximo até Aí sexta-feira, para que eu não, conclua o processo de vocês, tá bom? não precisa mais a folha de presença, não, né? Não, como são poucas pessoas frequentando, eu consigo ver aqui os nomes e aí eu já coloco na lista, né? Já fica gravado aqui. Ok, eu te mandei um oi lá no PV. Viu? Tá ok? Professora, referente sobre essa questão da presença, eu lembro que na primeira aula a professora mostrou uns slides que era, tipo, se você ficou só em um, você tem tantas aulas para frequentar ao vivo. Aí, se eu não me engano, a que eu olhei eram 8. Aí eu participei dessas 8. Aí depois eu parei de acompanhar. Aí só que a professora mandou na aula passada, dizendo, não, bora acompanhar que eu tenho uns avisos para dar e tal, mas eu ter acompanhado Mas se você essas 8 foi o concluiu, suficiente. o que vale é o que você devia e o que você fez, né? Se você assistiu a mais, é uma informação a mais na sua vida, né? Mais conhecimento para você, né? Não, é só que, se eu não me engano, só teve uma que eu perdi, que eu tive que trabalhar, que eu trabalho viajando daqui para a capital, aí eu fiquei nesse meio tempo off. Eu até mandei a mensagem para a professora. Aí, se eu não me engano, eu só perdi uma dessas que eu precisava pegar. Tá ótimo, tá ótimo. Concluiu perfeitamente o processo. Algo mais, gente? Então é só isso, ó. Concluam as atividades, plataforma, tiver tudo ok, professora, tá aqui minhas redações, agora me encerra aí. Eu vou lá, dou baixo no sistema e você vai esperar o seu certificado, né?
Graças a Deus. E aí conclui o EJA. Aí já vai para uma faculdade, se Deus quiser. Algo mais, gente? Não, professora, tá bom. Só isso mesmo. Obrigado, tenha uma boa noite. Tchau, gente. Boa sorte na caminhada de vocês. Desejo tudo de melhor, tá? Tchau, boa noite. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, me chamem aí. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.